Sejam bem-vindas e bem-vindos, eu sou André Mendes e você está no canal Constante Planck. No vídeo de hoje iniciaremos um novo tópico, conservação do momento, com o tema o centro de massa para um sistema de duas partículas. O princípio da conservação do momento linear para um sistema de duas partículas sem colisão foi definido na aula sobre a terceira lei de Newton, cujo link está aparecendo nos cards interativos e na descrição desse vídeo. Na aula em questão, foi considerada apenas as forças internas de contato entre as partículas, que chamaremos de forças newtonianas. Vamos partir para um caso mais geral, onde as forças externas também serão consideradas. Alguns exemplos de forças externas são força gravitacional, elétrica e força de atrito. Vamos continuar com a análise de um sistema de duas partículas. A força resultante sobre a partícula 1 será a força que 2 exerce 1 mais as forças externas sobre a partícula 1. De forma análoga, para o objeto 2, a força resultante será a força que 1 exerce em 2 mais as forças externas sobre a partícula 2. Somando o sistema, a derivada temporal do momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2 igual a força que 1 exerce em 2 mais a força que 2 exerce em 1 mais a força externa 1 mais a força externa 2. A partir de agora, vamos tratar o sistema de duas partículas como um todo. As forças newtonianas se anulam, pois, de acordo com a terceira lei de Newton, são iguais e contrárias. O momento 1 mais o momento 2 é o momento total do sistema, e as forças externas sobre a partícula 1 mais as forças externas sobre a partícula 2 é a resultante das forças externas. Finalmente, a derivada temporal do momento do sistema é igual à resultante das forças externas. O princípio da conservação do momento diz que a derivada temporal do momento do sistema deve ser igual a zero. Para que isso ocorra, a resultante das forças externas tem que ser igual a zero. Dizemos então que é condição necessária e suficiente para que o momento total de um sistema de duas partículas se conserve, que a força externa 1 mais a força externa 2 seja igual a zero. Isso é o mesmo que dizer que a força externa 1 é igual a menos a força externa 2. Se não nulas, elas devem formar um par de forças de mesmo módulo e direção, porém sentidos opostos. É possível associar uma posição bem definida dessas partículas em relação ao sistema como um todo. Essa posição é chamada de centro de massa. Mas como encontrar a posição do centro de massa do sistema? Considere as duas partículas cujas massas são m1 e m2 nos pontos A e B, respectivamente. R1 e R2 são os vetores posição das partículas em relação a um referencial inercial. Desta forma, o momento da partícula 1 será igual a m1 vezes v1. O momento da partícula 2 será igual a m2 v2. Podemos escrever as velocidades como a derivada da posição. Então, o momento da partícula 1 será igual a m1 vezes dr1 dt. E o momento da partícula 2 igual a m2 vezes dr2 dt. Somando membro a membro, o momento da partícula 1 mais o momento da partícula 2 igual a m1 dr1 dt mais m2 dr2 dt. Tomando o momento total do sistema como P1 mais P2 e a massa total do sistema m1 mais m2, temos o momento do sistema será igual à derivada temporal de m1r1 mais m2r2. Vamos agora fazer a seguinte manipulação matemática: multiplicar o segundo membro da expressão por m sobre m. Esse tipo de manipulação é possível porque m sobre m é igual a 1, então não irá alterar o resultado. Como a massa é constante, vamos passar a parte do denominador para dentro da derivada. Como m igual a m1 mais m2, o segundo membro ficará m, que multiplica a derivada temporal de m1r1 mais m2r2 sobre m1 mais m2.
Este termo é o vetor posição do centro de massa em relação a um referencial inercial. Notem que R representa a média ponderada das posições instantâneas R1 de t e R2 de t, sendo os pesos correspondentes às massas. Se R igual a xi mais yj mais zk, as coordenadas do centro de massa serão x igual a m1x1 mais m2x2 sobre m1 mais m2, y igual a m1y1 mais m2y2 sobre m1 mais m2 e z igual a m1z1 mais m2z2 sobre m1 mais m2. Voltando para a expressão do momento, mas escrevendo em termos de R, temos momento igual a m dr dt. Derivando os dois lados, encontramos a equação do movimento do centro de massa, que será m vezes a derivada segunda da função posição do centro de massa no tempo. Veremos nos próximos vídeos que essa equação é válida para qualquer número de partículas. As duas partículas terão movimentos arbitrários em relação ao centro de massa, que dependerá do tipo de objeto. Este movimento é chamado de movimento interno do sistema. Se observarmos uma estrela dupla com um telescópio de baixa resolução, os resultados serão compatíveis em termos de uma única partícula. Mas se aumentarmos a resolução ao ponto de enxergarmos o sistema binário, podemos perceber os movimentos internos dessas estrelas, que irão orbitar um centro de massa em comum. Partindo da escala astronômica para a escala atômica, podemos citar o movimento de um gás formado por uma partícula diatômica. O movimento do centro de massa corresponde ao movimento de translação da molécula, enquanto o movimento interno do sistema representa as vibrações e rotação dos dois átomos em torno do centro de massa. Vamos considerar agora R1' e R2', os vetores posição das partículas em relação ao centro de massa. O vetor R1' sai da ponta do vetor R até a ponta do vetor R1, ou seja, R1' igual a R1 menos R. Análogo a R1', R2' igual a R2 menos R. R1' e R2' são dados respectivamente por M1R1 mais M2R1 sobre M1 mais M2 e M1R2 mais M2R2 sobre M1 mais M2. Desta forma, R1' igual a M1R1 mais M2R1 sobre M1 mais M2 menos M1R1 mais M2R2 sobre M1 mais M2. R1' será igual a M1R1 mais M2R1 menos M1R1 menos M2R2 sobre M1 mais M2. M1R1 simplifica. R1' será igual a M2R1 menos M2R2 sobre M1 mais M2. Colocando M2 em evidência, R1' será igual a M2 vezes R1 menos R2 sobre M. Considerando o mesmo raciocínio, R2' será igual a M1, que multiplica R2 menos R1 sobre M. Vamos multiplicar a segunda expressão por menos 1. Menos R2' será igual a M1, que multiplica R1 menos R2 sobre M. Vamos agora dividi-las. R1' sobre menos R2' igual a M2, que multiplica R1 menos R2 sobre M, sobre M1, que multiplica R1 menos R2 sobre M. Todos esses termos simplificam, então temos R1' igual a menos R2', que multiplica M2 sobre M1. O sinal negativo indica que R1' e R2' são antiparalelos. Neste ponto, percebe-se que, se M1 igual a M2, R1' igual a menos R2', o que significa que o centro de massa se encontra no ponto médio do segmento AB. Percebemos também que o módulo de R1' e R2' são inversamente proporcionais às suas respectivas massas, ou seja,
Se M1 diferente de M2, o centro de massa se encontra mais próximo da maior massa. Passando o M1 multiplicando, temos M1R1' igual a menos M2R2'. Derivando os dois lados, M1DR1' dt igual a menos M2DR2' dt. Finalmente, concluímos que o momento linear das partículas em relação ao centro de massa se conserva, o que quer dizer que o momento total do sistema também se conserva. O centro de massa também é chamado de centro de momento do sistema. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Se quiser saber mais sobre física e matemática, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo com os amigos. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixem nos comentários. Um abraço e até a próxima aula.